No vídeo de hoje, vamos falar acerca da questão da concentração dos perfumes, tá? EDT, EDP, Cologne, Parfum e como isso se aplica na prática. Se você quer saber mais, vem comigo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Bailão e Perfumes. Vídeo de hoje, estamos comemorando aí a marca, dos 1000 inscritos. Deixar aí um agradecimento especial a todo mundo que já se inscreveu, que tem engajado, que tem comentado, dado like. Isso aí é muito importante, muito legal, tá? Então esse vídeo, ele de certa forma é um agradecimento à comunidade, todo mundo aí, porque muita gente pediu nos comentários, né? Tiveram vários comentários falando pedindo para eu trazer abordar esse tema, né, da concentração de óleo nos perfumes, tá? E um bom ponto para a gente começar o vídeo de hoje é de que os perfumes que a gente usa, tá? Eu posso dizer que a maioria dos perfumes, eu particularmente só tenho perfume desse tipo aqui, é que os perfumes eles têm uma base no álcool, tá? A base dele, o solvente, né, que é utilizado para poder amplificar os óleos, enfim, para poder dissolver os óleos, você aplicar ele na sua pele, é o álcool etílico, é o etanol, tá? Então é muito comum usar o álcool de cereais, tá? Por exemplo, para poder fazer os perfumes, para poder dissolver os óleos, tá? E aí eu diria que a gente tem aí hoje 4 principais categorias, né, de concentração de perfumes, tá? Sendo elas eau de cologne, tá? Onde você vai ter aí, isso não é uma regra, tá? Mas é uma média, tá? Você vai ter aí de 3 a 6% de concentração de óleo, tá? O eau de cologne, que mais comumente conhecido como colônia. Logo após isso a gente tem o eau de toilette, o famoso EDT, onde a gente vai ter aí em média de 7 a 12% de concentração. Logo após isso a gente tem o eau de parfum, ou EDP, como muita gente fala, que você vai ter aí de 13 a 20% em média, tá, de concentração de óleo, de perfume. E por último, o parfum, né, o extrait de parfum, né, que é o extrato. Enfim, você vai ter aí a concentração mais alta de óleos, né, de perfumes, podendo variar aí de 20 a 40% e muitas das vezes passar disso, tá? Pode passar desses 40, tá bom? Primeiro vamos falar das colônias, né, o eau de cologne, ou EDC, né, que são as famosas colônias, enfim, é o que a gente tem, particularmente eu e Alex, a gente tem no banheiro ali uma colônia, porque colônias elas têm uma duração bem menor na nossa pele, tá? O foco de uma colônia, ela vai estar sempre nas notas de topo, né, na abertura do perfume. Então, notas mais voláteis, né? Notas que se dissipam, que evaporam mais rápido, tá? Então, colônia, um eau de cologne vai ter sempre um foco muito grande na abertura, tá? Nas notas de topos, que são os cítricos, os florais brancos, tá? Notas frescas. Então, uma colônia, um eau de cologne, ela vai ser muito legal para você usar na academia, para você fazer um exercício físico, tá? Porque é um perfume mais brilhante, mais luminoso, mais fresco, mais leve, tá? Então a colônia, ela é, na minha opinião, perfeita para você usar para fazer exercícios físicos, para você ficar em casa, ler um livro num dia quente, por exemplo, é muito legal. Às vezes até para dormir a gente usa bastante, aqui em outros vídeos a gente já falou isso, que a gente gosta muito de usar as colônias da Feba e da Granado para dormir, tá? Pós-banho, então é bem legal. E o interessante é que uma colônia, por ela ter essa concentração de óleo bem menor, você precisa aplicar muito, né? Então são ali de 15 a 20 borrifadas, tá? Então é uma concentração mais baixa, então acaba que a proposta, a performance de uma colônia, ela vai ficar ali entre 2 e 4 horas, tá? Eu tenho muita colônia aqui que não passa de 2 horas, 2, 3 horas, tá? Então vai ter esse foco muito grande nas notas de topo, nas notas cítricas, acordes cítricos, florais brancos leves, tá? Às vezes até um almíscarzinho, tá bom? Mas nada muito pesado, bem leve. Então essa é a proposta de uma colônia. Ser algo leve, refrescante, energizante, tá? Colônias, elas têm essa característica
energizante, de te dar às vezes um uplift no seu moral, tá? No seu dia. Então é muito legal você ficar em casa, usar para uma academia, fazer exercício físico, é muito interessante. Eu particularmente gosto e abuso bastante das colônias, tá? Bem, em segundo lugar, vamos falar sobre o Eau de Toilette, tá? O EDT, tá? É muito popular no Brasil. Eu diria que a maioria dos meus perfumes, enfim, talvez dos seus, sejam Eau de Toilette. Por quê? O Eau de Toilette, ele mistura um pouco dos melhores mundos. Então ele traz um pouco do frescor, da leveza e da questão das notas cítricas, por muitas vezes, de uma colônia, e traz as notas mais densas, mais pesadas, de um eau de parfum, de um parfum, por exemplo, e ele tenta, o perfumista, ele vai tentar trabalhar isso de uma forma que o Eau de Toilette, ele seja um perfume que ele vai ter bastante versatilidade, tá? Ele vai ter uma leveza, ele vai ter uma profundidade, então acaba que para o nosso clima aqui no Brasil, o Eau de Toilette é perfeito, tá? Ele é perfeito, porque, como eu falei, ele vai mesclar o melhor desses mundos, né? Um pouco da questão da abertura cítrica, floral branca, tá? Às vezes, aquática, e um pouquinho dessa questão mais densa, um âmbar, um ambroxan, que vai trazer uma profundidade, um peso para o perfume, para a composição, tá? Então, um Eau de Toilette, ele acaba sendo uma ótima opção para o nosso clima. Ele vai ter uma fixação melhor do que, por regra, né? Vias gerais, mas sempre tem uma exceção, mas ele vai ter sim uma fixação, uma performance melhor do que um Eau de Cologne, por exemplo. Tá? Então, Eau de Toilette é perfeito para o nosso clima, são perfumes que vão ser ótimos para você usar para o trabalho. Geralmente eles não vão incomodar muita gente, óbvio que tem muito Eau de Toilette aí que é mais pesado, é mais denso, tá bom? Então, você tem que sempre testar na tua pele, enfim, usar um pouco do bom senso também, ver se aquilo ali não é uma composição muito pesada, muito doce, né, que vai acabar incomodando as pessoas com quem você trabalha, às vezes até te incomodando mesmo, né? Mas por vias gerais, um Eau de Toilette, ele acaba sendo uma boa escolha para um ambiente de trabalho, tá bom? Então, ele vai ter uma performance ali que às vezes varia de 4 a 5, 6, 7 horas, podendo até passar disso, tá bom? Porque não existe muita matemática, não é ciência exata. Perfumaria não é ciência exata. Então você pode ter um Eau de Toilette que fixa 4 horas. Eu tenho Eau de Toilette que fixa 4 horas, porque ele tem um foco muito grande na abertura, no cítrico, né? E eu tenho também um Eau de Toilette, eu tenho também Eau de Parfum que também fixa pouco, tá? Então não tem muita lógica isso, tá? Existem Eau de Toilette que vão fixar bastante, porque ele tem um foco um pouco mais nas notas de fundo, tem baunilha, tem âmbar, bem amadeirado. Então esses Eau de Toilette, eles vão fixar mais, vão performar mais, mas você também tem os Eau de Toilette que eles têm um foco maior nessa abertura, no lado mais cítrico, enfim. E aí acaba que a performance ela vai ser prejudicada, tá bom? Então tudo vai depender muito de como o perfumista, de como a marca trabalhou aquela composição ali. Bem, agora vamos falar sobre os Eau de Parfum, tá? Ou EDP. Aqui é a categoria onde você vai ter mais peso, você vai ter mais densidade, você vai ter perfumes mais sensuais, perfumes mais noturnos, até os gourmands, né? Que são os perfumes que remetem a cheiro de uma sobremesa, de um doce, um caramelo, uma torta, né? Então, essa concentração Eau de Parfum, ela acaba englobando muitas das vezes essa categoria, né, de perfumes gourmands, tá? E aí um bom ponto para um próximo vídeo é falar sobre as famílias olfativas, as categorias, né? O gourmand é uma delas. Então, Eau de Parfum, você vai ter mais densidade, você vai ter um foco muito maior nas notas de corpo de fundo, né? Você vai ter mais baunilha, âmbar, madeiras, notas orientais, especiadas, né? Então, Eau de Parfum, eu diria até que são os perfumes mais baladeiros, né? Para noitada, enfim, que a galera gosta de usar para noite. Geralmente eles vão estar nessa categoria. Mais uma vez, não é uma regra. Você pode ter perfumes baladeiros, né, no Eau de Toilette, por exemplo, existem.
mas muitos deles vão ser eau de parfum, porque ele tem um corpo, ele tem uma densidade muito maior, ele tem um foco muito maior, ele vai ter uma performance muito melhor, ele vai ter uma longevidade muito maior. Às vezes ele nem vai projetar tanto, né? Porque os perfumes que projetam, que saltam muito, são essas notas mais voláteis, que geralmente são essas notas cítricas, enfim, as notas mais de abertura, né? Então, um eau de parfum ele vai ter uma longevidade maior, mas muitas das vezes ele não vai ficar projetando, gritando tanto. Existem sim eau de parfums que projetam bastante, mas é aquilo, o perfume, seja ele eau de toilette, parfum, eau de parfum, ele nunca vai ficar toda a vida útil dele, né? Todo aquele momento que você está vestindo, ele vai ficar performando, tá? Ele vai ficar projetando. Não, isso aí vai acontecer durante um determinado momento, tá? Geralmente isso vai acontecer ali, essa projeção, né, dele ficar projetando, deixar essa silagem, né, o rastro, como muitos falam, ele vai acontecer ali no máximo até a quarta hora, terceira hora, quarta hora. Isso dependendo de um parfum ou eau de parfum, tá? Então, de novo, focando aqui na concentração eau de parfum, é onde você vai ter a maioria das vezes os perfumes baladeiros, noturnos, perfumes para você sair à noite, tá? Eles geralmente vão estar nessa categoria, os gourmands, os orientais, os perfumes fumaçados, enfim, com incenso, com mirra, ou poponax, elemi, né, com as resinas, né? Então, geralmente eles vão estar dentro dessa categoria aí, tá? Então, ele tem ele de certa forma ele traz um pouco das características de um eau de toilette e traz um pouquinho das categorias de um parfum, tá? De um extrait, por exemplo, que a gente vai falar agora. Agora falando sobre a última categoria, né, que é parfum ou extrait de parfum, algumas marcas chamam de elixir, né, elixir. Aqui você vai ter um foco muito grande em longevidade, tá? Mais uma vez, isso não é uma regra, tá? Isso não se aplica para todos, tá? Mas geralmente os perfumes nessa categoria parfum ou elixir ou extrait de parfum, eles vão ter uma longevidade muito grande, eles vão ficar muito tempo na tua pele, tá? Mas eles não vão ficar projetando tanto, tá? Então, um extrait de parfum, ele é um perfume que ele vai ter um foco muito grande nas notas de fundo, tá? Então, você vai ter baunilha, âmbar, notas orientais, ambaradas, tá? Então, o foco ele vai ser, o perfumista ele vai focar muito nas notas de fundo, tá? Amadeirados, também esfumaçados, tá? Uma casa que eu gosto muito e que faz perfumes, versões parfum, é a Moage, tá? E eles vão ter esse foco muito nas notas bem densas, as notas pouco voláteis, que são notas que vão ter são perfumes que são sim mais intimistas, né? Então a pessoa vai chegar perto de você, vai te dar um abraço, enfim, ela vai sentir. Então são ótimas opções para encontros a dois, por exemplo, tá? Mas lembrando que um parfum, um extrait de parfum, hoje em dia eles até vêm num borrifador, né? Antigamente, por cultura, né, a perfumaria francesa, quando você tinha um extrait de parfum, você fazia o dab, né? Você pegava, ele já vinha com às vezes era até o próprio dedo mesmo, e você usava gotinhas dele, né? Então, ele realmente tem essa característica de ser um perfume mais intimista, mas com uma vida útil, com uma longevidade absurda, tá? Perfumes aí que vão fixar aí de 12 horas, 14 horas para cima, tá? Então essa categoria, eu diria que ela se enquadra muito bem em perfumes noturnos. Geralmente você não vai ter perfume, você não vai ter um parfum, ou um elixir, um extrait de parfum que você vai poder usar no verão, no dia quente. Então eu posso dizer que eu devo ter... Acho que hoje eu não tenho mais nenhum aqui. Eu tinha acabei trocando, fazendo uma troca. Mas hoje eu não tenho muito por conta do clima do Rio de Janeiro, né? Então um parfum, um elixir, ele vai ter essa característica de ser um perfume mais para climas mais amenos, né? E para dias quentes, climas muito, muito quentes, muito calor, ele não vai funcionar tão bem, tá? Então ele vai se enquadrar nessa categoria de perfumes que são ótimos para encontros noturnos a dois, nos climas mais amenos. Não vai fixar, não vai ficar projetando tanto. Ele vai ser sim um perfume mais intimista, mais
close to skin, né? Vai ser uma coisa mais uma bolha ali, mas que geralmente são perfumes mais sensuais, ambarados, orientais, né? Com essa característica intimista, sedutora, tá? Então, tem muita coisa boa nessa categoria, tá? Na verdade, tem coisa boa em todas as categorias, tá? Não tem como você julgar isso, é até desmistificando aí um pouco, tocando um pouquinho em feridas agora, né? Uma coisa que me incomoda um pouco na comunidade perfumista, agora um desabafo também, é que tem muita gente que reclama de perfumes cítricos não fixarem, né? Então, mas como eu acabei explicando aqui, como eu acabei falando, o perfume cítrico que tem um foco, né, em ser um perfume cítrico, ele geralmente vai ser um eau de toilette, vai ser um eau de cologne, ele não vai fixar, ele não vai projetar, então na minha cabeça não entra, mas é óbvio, eu já tenho conhecimento, eu já fui testando muita coisa, enfim. E aí, por experiência, por os anos, eles trazem essa experiência, então até por isso que eu estou gravando esse vídeo, para que a gente possa ter esse entendimento, né, de que não faz muito sentido você reclamar, você julgar um perfume cítrico, dizendo que, não gosto, ele tem um aroma gostoso, ele tem um aroma muito bom, mas ele não fixa tão bem. Na verdade, ele é feito para isso, ele não vai fixar muito bem. Ele vai fixar 3, 4, 5 horas no máximo, tá bom? A não ser que você sobrecarregue a composição com Ambroxan, por exemplo, que tem perfumes famosos por aí, né? De marcas famosas que fazem muito isso, que mete Ambroxan, que ele vai, de certa forma, ele vai levar a vida útil, vai elevar a vida útil do perfume, mas na minha opinião vai prejudicar um pouquinho a qualidade ali do perfume, enfim. Então, para quem já é antigo na perfumaria deve saber qual é o perfume que eu estou falando, mas meu papel aqui não é criticar perfume, enfim, até porque perfumaria é muito gosto pessoal, é arte, né? Então eu posso gostar de uma coisa, você pode gostar de outra. Então o intuito aqui não é criticar o perfume Y ou o perfume X, tá? Mas sim tentar desmistificar essa questão de que perfumes que são mais leves, frescos, eles realmente não vão fixar, não vão projetar tanto, tá? Então eles vão ter uma vida útil menor, tá bom? Pedro, então quer dizer que um extrait de parfum, um parfum, ele tem qualidade maior do que um eau de toilette, por exemplo? Não, pelo contrário, tá? Não tem como a gente definir, julgar um perfume, a qualidade de um perfume pela concentração. Pelo contrário, eu falei tudo aqui menos isso, tá? Então, a qualidade de um perfume, ela vai estar muito relacionada à habilidade do perfumista, tá? A forma como o perfumista trabalhou ali os acordes, as notas, né, para chegar na proposta do que ele imaginou para aquele perfume, e também, obviamente, na qualidade da matéria-prima, qualidade dos insumos que foram utilizados ali, tá? Então, tem um outro mito também que eu queria desmistificar aqui, é que os perfumes, os melhores perfumes, eles usam notas naturais, eles usam insumos naturais. Não, na verdade é o contrário. A maior parte dos perfumes que a gente usa hoje, eles são compostos por químicos aromáticos, né? Então a matéria-prima ela é toda desenvolvida em laboratório, tá? Até porque você consegue manipular melhor, você consegue equilibrar melhor, né, a composição do perfume quando você usa um químico aromático, uma molécula formulada em laboratório, tá? Quando você usa uma matéria-prima natural, um extrato natural, é mais difícil de se trabalhar. Tem muita gente que usa, tem muito perfumista famoso, marca famosa que usa na composição uma nota natural ou outra, mas não tem essa de que o perfume melhor é aquele perfume que usa somente notas naturais. Isso aí é besteira. Então é isso, galera. Terminando o vídeo aqui, queria agradecer quem ficou até o final. A gente acabou falando um pouquinho sobre essa questão da concentração, enfim, entrando em alguns pontos, alguns mitos, desmistificando algumas coisas, mas no final do dia, testa o perfume na sua pele, vê como é que ele vai performar, tá? Não queira também que, como eu falei, que um perfume cítrico, uma colônia, ela vai fixar muito, porque não é a proposta do perfume, tá? Então, final das contas você precisa tentar julgar a qualidade do perfume com base na proposta daquilo ali, tá? Então, o intuito desse vídeo era, de certa forma, elucidar um pouquinho as nossas dúvidas. Eu tinha essas dúvidas lá no passado e eu acabava misturando muitas coisas. Eu achava que, por exemplo, então
Um perfume Eau de Toilette, quando ele tem uma versão Eau de Parfum, é a mesma coisa, só que aqui ele vai fixar mais. Não, não é isso, tá? Em algumas vezes, o mesmo perfume Eau de Toilette e Eau de Parfum, eles podem ter cheiros diferentes, tá? Isso é bem normal. A questão é que aqui você, como eu falei, no Eau de Toilette você vai ter um equilíbrio maior entre as notas mais frescas, mais voláteis e as notas mais densas, menos voláteis. No Eau de Parfum, por exemplo, você vai ter um foco maior nas notas menos voláteis, as notas de corpo e de fundo. Então você vai ter uma abertura diferente, por exemplo. Então não tem como dizer que é o mesmo perfume, mas que o Eau de Parfum fixa mais. Inclusive, eu já tive casos de perfumes que eram Eau de Toilette, ele tinha a mesma versão Eau de Parfum, e o perfume Eau de Toilette fixava ele desenvolvia melhor na minha pele, tá? Então isso está muito ligado, não é só a questão da concentração do perfume, tá? Está muito ligado à qualidade da sua pele, como você cuida da sua pele, a sua alimentação, o clima, a umidade do lugar de onde você mora, tá bom? Então isso sim vai influenciar na vida útil, na longevidade de um perfume. Muitas vezes a questão da concentração ela é só um detalhe, tá? E é isso. Os perfumes eles podem ter Eau de Toilette, Eau de Parfum, Parfum, mesmo perfume e eles serem diferentes, tá bom? Então não confunde as coisas, tá? Para a gente terminar, só queria deixar mais esse ponto aqui, enfim, ponto de atenção. Agradecer quem chegou aí até o final do vídeo. Pedir para se inscrever, quem não se inscreveu. Se você acha que eu mereço o like, deixa o like aí, tá bom? Então é isso. Testa o perfume na tua pele, vê como é que ele vai performar e, de novo, mais uma vez, meus vídeos não têm caráter de te incentivar ou de fazer com que você compre um perfume. Não. Eu trago resenhas aqui, eu trago conteúdo com base no intuito de instigar a sua curiosidade para que você possa, quem sabe, descobrir um novo cheiro maravilhoso na sua vida, um perfume que vai fazer parte da sua vida durante muito tempo. Então, essa é a proposta do canal e também tirar essas dicas, tirar essas dúvidas, enfim, desmistificar alguns pontos da perfumaria que são, às vezes, muitas vezes, meio nebulosos, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.